Pois é, o Quarteto Fantástico tá voltando aos cinemas depois de 10 anos. E agora com um contexto novo, com uma responsabilidade diferente e gerando uma certa dúvida do que pode sair desse novo filme com esse novo elenco e com essa proposta que ele tá tendo. E pensando nisso, eu quis aproveitar o hype e eu comprei a HQ que tá inspirando o filme e é dela que eu vou falar aqui, da trilogia do Galactus. Para começar, é importante ressaltar o seguinte: eu não consumo muitas HQs desse período. Essa HQ é de 1966. Na verdade, esse volume em específico, ele compila duas edições que concluem o arco dos Inumanos, mas que não tem relevância para esse vídeo. Mas as outras três que completam a trilogia do Galactus. Eu sempre tive um pouco de preconceito, eu cresci acompanhando super-heróis mais pelos filmes, já que na minha cidade não tinha gibi de super-herói, e só lá por volta de 2017 e 2018 eu consegui começar a colecionar de verdade. Mas esse ano, por conta do filme, eu quis dar uma segunda chance para esse estilo mais retrô de quadrinhos, e olha, eu tô surpreso, e eu tenho algumas coisas bem interessantes para comentar nesse vídeo. Bom, antes da gente começar a apontar pontos positivos e negativos, é importante repassar a história. Bom, de forma extremamente resumida, o Galactus está vindo para a Terra, o surfista prateado que é seu arauto. Encontra o planeta, ele tem as condições certas para o Galactus se alimentar dele, e aí o fucking Vigia, que é uma entidade cósmica que não pode interferir, decide que ele vai quebrar seu juramento para proteger a Terra. Não dá certo, o Galactus chega mesmo assim, e aí cabe ao Tocha Humana ser a última esperança da humanidade. Assim eles conseguirem impedir que o Galactus dê continuidade nos seus planos. Quer dizer, planos vilanescos? Ele não é bem um vilão, né? Mas enfim. E é o seguinte, gente, embora eu tenha resumido bastante a trilogia, não quer dizer que a história é banal ou que ela não tenha conteúdo. Na verdade, ela tem bastante, principalmente levando em consideração o contexto que ela foi lançada, como que era o estilo de histórias da Marvel na época. Então, olha, vamos começar aqui com o nosso primeiro tópico aqui, que são os pontos positivos. Sim, essa HQ tem mais de um, que não é só o design do Galactus. Na verdade, essa HQ ela já tem um nível de ameaça bem legal antes mesmo de apresentar o personagem. O Vigia ele não interfere nas histórias, mas aqui ele tenta meio que esconder o planeta para que ele não seja encontrado pelo arauto dele, o surfista. O surfista também que é um personagem que a princípio é só um capacho, mas que no meio da história tem um baita desenvolvimento. Em resumo, basicamente já o início dessa história é muito legal. Você já tem esse nível de ameaça cósmica, você já tem o sinalizador disso tudo, que é o surfista, e quando você tem de fato a chegada do Galactus, é muito legal. E eu não falo só em questão de narrativa, eu falo em arte também. Eu vou estar mostrando aí na tela, mas o Jack Kirby fez algumas colagens diferentonas com imagens e fotos de peças e coisas do tipo que ficam muito legais para dar esse aspecto justamente de ficção científica meio bizarra que o Galactus carrega com ele. Bom, basicamente o Galactus chega, conversa com o Vigia não consegue convencer ele, porque aí já entra uma discussão legal da HQ. O Galactus ele não tem muito bem um lado bom, um lado ruim. Ele cumpre a função tal qual o deus da destruição de Dragon Ball Super, onde ele meio que tem que manter o equilíbrio da natureza. E ele se absorve de planetas porque ele sente fome. Então para ele tanto faz se é um planeta com vida, com muitos séculos de história, porque ele precisa se alimentar. A vida humana para ele é meio que completamente irrelevante. A gente vê isso na figura do quarteto, que não consegue fazer nada contra ele, chegando ao ponto dele ter que mandar meio que um bichinho de estimação para bater em todo mundo enquanto ele monta uma mega máquina que vai absorver a energia do planeta Terra. Bom, enquanto o quarteto não consegue fazer absolutamente nada, a história começa a focar em outros dois personagens. O Tocha Humana, que é encarregado de viajar entre uma dimensão bizarra para encontrar um artefato que detém o Galactus. E o Surfista Prateado, que começa a ter um arco de redenção. O surfista, tal qual o Galactus, ele tem noções de bem e mal meio neutras. Ele é meio preto no branco e ele acaba só seguindo as instruções porque para ele é meio que sei lá, o dever cósmico que ele tem.
mas é quando ele acaba caindo na casa da mulher do Coisa que ele começa a ter um desenvolvimento. Porque, ironicamente, a personagem que é cega consegue enxergar as coisas com mais clareza do que uma fucking entidade cósmica. E, novamente, a arte segue ótima. Na parte do Tocha Humana é simplesmente incrível ver a psicodelia que é as dimensões e principalmente a estrutura que o Tocha encontra, onde ele supostamente vai encontrar a resposta para derrotar o Galactus. Enquanto isso, o arco do surfista é muito legal, gente, é um quadrinho de 1966. A gente não vê esse tipo de coisa em HQs hoje em dia. Muita HQ genérica e de personagem até maior acaba não tendo tanto desenvolvimento e tantas camadas para uma edição, como que a gente pode dizer, entre aspas, qualquer. Entende? Então aqui a HQ já começa com tudo, com uma arte dinâmica, com discussões pertinentes e com um vilão que não é um vilão, ele segue os padrões da natureza, com um arauto que começa a criar mais humanidade quando ele toma contato com uma personagem humana, que supostamente seria inferior aos olhos deles, que são os seres cósmicos. Bom, mas o que acontece é que o Tocha Humana encontra essa tal arma, que é o Nulificador Total. Ele consegue trazer de volta e enquanto ele está voltando, o surfista se revela nesse seu arco de transformação e confronta o Galactus, que fica bem bolado e começa a lutar contra ele. E aqui é muito legal, é uma luta bizarra, com poderes exagerados e proporções muito altas que geram lutas muito interessantes. Acaba que no final, com o Tocha trazendo um nulificador, eles conseguem deter o Galactus fica aterrorizado em saber que eles têm em posse uma arma tão poderosa, e ele decide que ele vai deixar a Terra em paz, pelo menos por enquanto. E essa arma, que arma que é? É o Nubificador Total. Quer dizer, não é esse nome, né? É Nulificador Total. Tô confundindo aí com um quadro de um certo canal. Mas é muito legal mesmo assim. É uma solução meio simples, mas é uma solução bem Quarteto Fantástico. Se você já leu mais de uma história dessa equipe, você sabe que eles têm esses conceitos bizarros. Esses tempos mesmo eu tava lendo uma até atual, em que o Reed Richards cria apartamentos que tem um espaço praticamente infinito, mas que do lado de fora você não consegue perceber. São coisas assim que fazem o Quarteto Fantástico ser essa equipe tão bizarra e legal. Mas, bom, a história não acaba com esse tom somente de felicidade, porque enquanto tá todo mundo a salvo do Galactus indo embora, o Coisa acaba ficando com ciúme do fato de que o surfista tá sendo meio que cuidado pela mulher dele, e que a mulher dele parece se importar muito mais do que o normal com ele, que é meio que um estranho e é só um suposto alienígena. E a HQ termina até com um tom triste e trazendo de novo mais uma discussão bem legal, que é bem constante no personagem do Coisa, que é essa parada de que talvez ele não seja amado. Na verdade é o que o personagem pensa, porque justa a única mulher que ama ele de fato é uma mulher que é cega. E a HQ termina com esse tom meio depressivo pro personagem do Coisa específico. Pois é, mas eu falei esse monte de ponto positivo, curti demais acompanhar e saber todo o contexto dessa época e saber que em 1966 o Stan Lee, o Jack Kirby e o arte finalista, né, o Joe Snow, já estavam cozinhando na editora Marvel. Mas a HQ não é perfeita e aqui vai os pontos negativos. Alguns deles, na verdade todos, se você parar para pensar, dá para levar em conta por conta do ritmo que essas histórias tinham com todo o contexto da época que elas saíram. Mas para mim foi um pouquinho incômodo sim a velocidade que as resoluções de histórias têm, sabe? Isso foi no arco dos Inumanos, mas principalmente nessa parte aqui do Galactus, do encadernado, que, cara, é bem apressadinho. Eu queria ter visto mais do Galactus, mais do Surfista. O arco mesmo de redenção do Surfista é bem rápido, sabe? Essa é até uma das expectativas que eu tenho pro filme, que ele pode melhorar muito mais, né? Pô, é um filme com maior tempo de duração, com outro tipo de linguagem hoje em dia, mas na HQ ficou um pouquinho a desejar. Essa parada do Tocha Humana só meter o louco e encontrar uma solução porque sim, também é um pouquinho meio forçada. Eu nem me incomodo porque é uma história de ficção científica,
Quarteto Fantástico sempre teve essas bizarrices, então dá pra relevar. Mas agora, o pior dos pontos pra mim, e que foi bem decepcionante, é a Sue Storm. Que é uma personagem que eu já vi muita gente falando que ela sempre foi a mais fraquinha dos 4 personagens principais. Para mim, o quarteto é um personagem só que é composto por outros 4, que são os principais do quarteto, de fato. Mas realmente, eu não sei como ela fica depois, nas fases mais atuais, com um desenvolvimento diferente, mas a Sue Storm é muito mais uma sidekick do que uma personagem do grupo. Ela é literalmente a esposa troféu do Reed e que só quer chamar atenção e agradar todo mundo e ser a dona de casa de uma família de Super Saiyajin. E bom, você viu os meus pontos negativos, praticamente todos, como eu disse, dá pra passar pano por conta da época que saiu, mas fica aquela coisa, né? Vamos torcer para que o filme pegue esses conceitos e jogue num patamar muito maior. Eu espero que eles desenvolvam bem essa parada da divindade, da redenção do surfista, que na verdade não é bem o surfista mesmo da HQ, mas vamos torcer aí pelo melhor. Eu vi algumas declarações de que a Mulher Invisível vai ser melhor valorizada nesse filme, o que é bom, né? Mas é isso. Eu tô voltando agora com o canal, então se você é novo aí, considera se inscrever, dar um like, enfim, eu vou em breve estar trazendo mais vídeos aqui sobre desenho, quadrinhos e até, quem sabe, figures. Mas para isso eu preciso que o canal dê certo. Então se você se inscrever ou só dar uma curtida, você já vai estar ajudando bastante.